Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo, vocês acompanham aqui. Galera, antes da gente começar, quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ativa as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo, porque eu, Tidico, vou trazer vídeo todos os dias, como sempre, como de praxe, atualizando vocês de tudo que rola, de tudo que acontece no nosso tricolor. E galera, deixa o like, vai tacando o dedo no like, porque o like fortalece demais nosso trampo, nosso trabalho do dia a dia aqui, da nossa mídia alternativa, se é assim que pode se dizer, mas não custa nada, por isso que eu peço, vão tacando o dedo no like, vão deixando like, que dá mó moral. Galera, antes de nós irmos pro vídeo, tem um recadinho muito importante, muito bacana, da nossa patrocinadora aqui do canal, a Gringo, que te ajuda e facilita demais a sua vida. Te digo, como assim? Tem que licenciar, agora é o momento de licenciar os veículos de São Paulo. E se tiver débitos pendentes, não licencia. A Gringo te ajuda demais em relação a isso. Para você não ficar com medo de blitz, para você não ficar passando aperto, sufoco com o documento do seu carro atrasado. Virou uma bola de neve, tem PVA atrasado, multa, tudo isso e não está conseguindo pagar, não tem dinheiro para dar numa trau deitada só, a Gringo te ajuda demais no parcelamento dos débitos para você regularizar, licenciar o seu veículo aqui de São Paulo. Te digo, eu quero fazer urgente, eu sei, a Gringo é maravilhosa, né? Quero fazer é o seguinte, vai no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado, ou escaneie esse QR Code que você já baixa grátis o aplicativo da Gringo. Baixou o aplicativo, coloca a placa do seu veículo, a Gringo vai fazer tudo pra você. Colocou a placa do veículo, ela já vai puxar todos os débitos pendentes, tudo que tem de débito pendente. Presta atenção, se tiver débito de PVA, multa, o que tiver ali de débito pendente, não consegue licenciar, precisa efetuar o pagamento agora. Então puxou os débitos, viu tudo que tem, você já efetua o pagamento pela Gringo e consegue parcelar em até 12 vezes na Gringo. É isso mesmo. E parcelou acima de 10 vezes, usando o meu cupom TIDICO20, você ganha 20% de desconto nas parcelas. Então é muito bacana, né? A Gringo te facilita, te ajuda demais aí com esse parcelamento para facilitar a sua vida, para você conseguir parar de passar sufoco e aperto com o documento do carro. Ela te ajuda a regularizar o documento do carro em até 12 vezes todos os débitos, incluindo taxa de licenciamento, IPVA, multa, o que tiver aí. E acima de 10 parcelas, usando o meu cupom TIDICO, você consegue 20% de desconto nas parcelas. Consegue um desconto aí no parcelamento geral dos débitos do veículo. É muito bacana. Tá esperando o quê? Vai que eu recomendo demais. Primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado ou por esse QR Code que tá assistindo na TV e já baixa o aplicativo da Gringo, que é top demais. É isso ou não é? Eu recomendo muito. Valeu, Gringo! Galera, temos uma boa notícia, por enquanto boa notícia envolvendo o Cauli, né? O São Paulo não bateu uma das metas do Cauli e acabou de economizar quanto aqui? 3,5 milhões. Ele não entra em campo há 6 jogos e aí não atingiu uma das metas estipuladas do empréstimo. Na verdade, para que trouxe esse Cauli, né? O Cauli, eu gostei quando ele veio, mas assim, qual foi o estudo? Qual foi a lógica para trazer o Cauli? E agora fica mais claro, né, o que é a carreira do Cauli. É um cara que aparentemente sabe jogar bola e não dá certo em clube nenhum. Então é um cara assim, é ridículo ter trazido um cara desses, né? Ainda mais o São Paulo do jeito que tá, né? É um erro muito grande. Pelo menos o São Paulo economizou 3,5 milhões agora, só que o contrato é o seguinte, ele ainda pode atingir a meta principal do empréstimo. Eu não sei para que fazer tantas cláusulas assim, né, de metas. Vai saber tudo que tem aqui, né? São Paulo acabou de economizar 3,5 milhões, só que ele pode atingir a meta principal. Olha aqui, ó, que obriga o São Paulo a exercer a cláusula de compra. Para isso, o meia precisa somar 45 minutos em no mínimo 20 jogos, faltando, portanto, 7 partidas. O valor, né, para exercer aí a cláusula
são de 2 milhões de euros, mais de 10 milhões, né? 12,3 milhões de reais. Mais de 12 milhões de reais se ele atingir a meta total. E aí, será que o Cauli vai atingir ou não? Será que ele volta a jogar no São Paulo? Ele sumiu. Eu acho que o São Paulo acho que pode fazer algo muito assertivo, muito certo em relação a isso. O Dorival vai colocar o cara? O Dorival vai usar o cara? Se for usar, começa a colocar em todo jogo. Se não vai usar, não põe mais pra ele não bater essas metas. É inacreditável nós termos que chegar aqui e falar o básico, né? Porque eu lembro muito bem que o Rogério colocou o Pablo de forma inexplicável e ele bateu uma meta no São Paulo. Então, assim, o São Paulo precisa ficar muito atento e muito alerta para esse tipo de coisa. É assim, o Cauli não jogou nada. Pode dar a volta por cima? Acho difícil, mas tem essa conversa. O cara mal chegou no São Paulo, não jogou nada no São Paulo ainda. Se tiver um trabalho com o Dorival, acho ok. Se o Dorival chegar e falar, não, eu quero o Cauli, vou usar isso, acho até que ok, porque o cara não chegou no São Paulo ainda. Mal jogou mesmo. O que jogou até aqui foi ridículo, né? Foi ridículo. Principalmente um cara que tem cara de boleiro, né? Eu vejo assim um cara que aparentemente é um cara que sabe jogar bola, né? Aí você vê o cara não render nada. Então, assim, é ridículo ter que chegar aqui e falar o óbvio, né? Mas vamos torcer pro São Paulo fazer uma coisa certa, né? Não adianta colocar o cara em 3, 4... Ele bater a meta ao longo de 1, 2 meses aí, né? O cara bater a meta de uma forma inexplicável e depois sumir com o cara e comprar o cara e não for utilizar. Só pode deixar ele bater a meta do empréstimo se o São Paulo realmente for usar ele futuramente. Então tem que prestar muita atenção nisso. E é ridículo ter que chegar aqui e falar uma obviedade dessa, algo tão óbvio, né? Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Quero saber a opinião de vocês em relação a esse negócio com o Cauli. Vão deixando nos comentários quem quiser deixar aí, claro, alguma coisa em relação a isso, né? Galera, Harry Macis, presidente do São Paulo, sofre uma pressão interna. Que coisa insuportável ter que vir aqui chegar e falar disso, né? Eu não faço a mínima ideia do que eles estão fazendo lá. A única coisa que eu sei é que tudo que eles fazem, administrativamente falando, politicamente falando, é para destruir o São Paulo. Essa gentalha destrói, acaba com o São Paulo todos os dias. Já falei isso aqui várias vezes, né? E agora tem uma pressão para tirar o Harry Macis. Eu não sei mais. O Harry Macis, num primeiro momento, falou que não seria mais presidente, né? Que ele só ia ficar até o final aí porque ele era vice, né? Aí ele virou presidente por causa do impeachment lá. E aí ele falou que ele não iria continuar sendo presidente de São Paulo. Agora tem uma conversa para ele continuar sendo presidente também. Então, assim, são movimentações escuras, sombrias, são ocultas, são movimentações ali para continuar a mesma M que essa gentalha faz com São Paulo. Então, assim, o que eu vou falar aqui em relação a isso? Talvez me dê 1% de esperança. Eu não acredito em uma palavra que qualquer diretor de futebol, ou por mais que eu, seja o Rafinha, mas diretor de futebol, aquele Márcio Carlo Magno, aquelas coisas horrorosas, ou tem Aires, Belmonte, Casares, Harry Macis, pra mim eles são a mesma célula, pra mim eles trabalham da mesma forma. Só que vê que tem eu não sei mais o que é distração e o que não era, mas vê uma pressão dessa galera tirar o Macis, tá, me dá 1% de esperança que talvez ele esteja fazendo alguma coisinha ali interessante administrativamente falando pelo São Paulo. Se essa gente tá querendo tirar alguém, é porque incomodou em algum lado. E aí pode ser que seja positivo, mas assim, eu acredito tanto, isso me inspira, me anima, me deixa super esperançoso? Infelizmente, não. Infelizmente não. Mas tem uma pressão que não é de hoje, que a gente vê que o Macis ele incomoda em alguma coisa dentro do São Paulo. Em cima disso, acho que tem um pinguinho de esperança de alguma melhoria. Se eu acho que vai mudar alguma coisa, infelizmente não. Vamos sempre torcer, sempre estaremos aqui discutindo, torcendo, batendo nessa tecla em relação a tudo isso, né? Galera, Tapia foi embora do São Paulo, ainda bem, né?
um jogador muito... Nada contra a pessoa do Tapia, mas um jogador muito abaixo tecnicamente. E falta um atacante, né? Falta mais um atacante nessa composição do técnico Dorival Júnior. O Dorival, a gente já vê ele trabalhando, né? Eu acho que isso sim me traz um certo conforto, porque o Dorival, ele prepara o time, ele não fica querendo se... Uma das coisas que eu gosto bastante do Dorival, ele não fica se apoiando em desculpas. Pode estar tudo muito ruim, como está mesmo no São Paulo. O time do Dorival ainda não conseguiu encaixar, embora fez uma partida boa, né? Uma partida que dá pra gente tirar elementos bons contra o Flamengo. Extra-campo, fora do campo, é uma bagunça, é algo que prejudica demais. E o Dorival, ele não tá preocupado em nada com... Claro que ele tá preocupado, mas ele tá mais preocupado com o time dele jogar bola. Ele fazer o trabalho dele e não ficar se apoiando em desculpas extra-campo. Isso eu gosto bastante do Dorival. O Dorival, ele não é aquele cara que vem e lembra que o São Paulo está abandonado, que tá jogado às traças. O Dorival, ele não fica fazendo isso. Ele tenta fazer o futebol dele, ele tenta melhorar no ofício, no trabalho dele. Isso eu gosto bastante. Uma das coisas que eu odiava no Crespo, o Crespo tinha razão. A gente sabe que a política do São Paulo, que a administração do São Paulo é um lixo, faz mais de 20 anos, que esses caras, eles acordam todos os dias pra destruir o São Paulo. A gente já sabia disso, a gente não precisava do Crespo lembrando isso todo jogo. Então, pra mim, ali ficou estranho, porque o Crespo, pra mim, em alguns momentos, usou de oportunismo, usou de muleta um trabalho ruim que ele fazia. Por mais simpatia que nós tenhamos com o Crespo, pra mim ele usou sim de muleta fracassos no trabalho dele, sim. Quando ele perdia, era culpa da diretoria. E quando ele ganhava algum jogo, era mérito do Casares? Tinha que falar, então, ô Crespo, esse jogo que você ganhou, a administração melhorou na semana? Porque quando ele perdia, era tudo na conta da gestão. Quando ele ganhava, aí era ele. Então eu acho injusto isso também. Não é injusto, é feio, é ruim. E o Dorival não faz isso. A gente já vê o Dorival quietinho, trabalhando com... Ele tá preocupado como é que o Newton vai jogar, como é que o Sá vai jogar, que chegou, como é que ele vai montar o Arthur, com o Luciano, com o Caleri, com todo mundo, o que ele vai fazer com o Ferreirinha, com o Marcos Antônio. Isso eu gosto. O Dorival, ele tenta fazer futebol acima de tudo. Isso eu acho muito bacana. E eu acho que é isso que nós temos que nos agarrar, né? Pelo menos isso de boa notícia. Nós temos agora finalmente um treinador que tem muita identificação com o clube, que tem muito amor pelo clube, que tem um trabalho, que a gente possa ter esperança de um bom trabalho, que pode vir, é difícil, óbvio, mas pode vir a resultar em algum título. Tem aí a Sul-Americana, né, que é a única coisa possível hoje, foi de forma ridícula, né, na Copa do Brasil, inaceitável aquela eliminação, né. E isso é o Rui Costa, aquilo que eu falei que é a mesma coisa, né? A mesma célula, a mesma coisa nojenta de gestão. E aí eu acho isso bacana no Dorival. O Dorival, ele blinda, já estamos vendo ele blindar o elenco em relação a todo o fator extracampo negativo que vive o São Paulo. Ele tá preocupado ali em fazer futebol, ele tá treinando. É uma coisa meio futebolzão antigo, e isso eu gosto bastante. Então acho que isso dá pra nós apoiarmos. E o Dorival acabou de perder o Tapia. Então, o que tá mais óbvio? Não é pra tentar trazer o Cebolinha? Pô, o Ferreirinha, eu não acho ele horroroso, mas ele tá muito mal no São Paulo. Eu já cheguei aqui, já esculachei o Ferreirinha, manda embora. Se fosse embora, se mandasse o Ferreirinha embora, eu não ia sentir falta. Mas ele é um cara que... vamos ser otimista, ainda pode render alguma coisinha com o Dorival. Mas não tá óbvio. O Arthur é um dos melhores do time hoje. Trouxe o Vitor Sá. Daria pra fazer aquela composição do Arthur do meio de campo que eu falei no vídeo passado. Você coloca o Arthur na do Lucas Moura. Não é o ideal, mas dá pra fazer esse improviso pra deixar mais rápido. Luciano e Caleri, fica muito lento o ataque do São Paulo. Você coloca o Arthur de meia atacante, fazendo um pouquinho do que o Lucas fazia, com o Vitor Sá na direita. Aí você tem o Ferreirinha, que eu não gosto, mas é rápido. Aí você tem o Caleri, acho que não fica tão lento. Porque Caleri e Luciano tá deixando muito lento. Então não tá óbvio que é pra trazer o Cebolinha agora? Que é um cara que tá saindo do Flamengo, já não joga mais nada lá, vai ficar livre, sempre foi um interesse antigo do São Paulo. Não tá óbvio que é pra trazer o Cebolinha? São Paulo acabou de perder o Tapia. Esse André Silva não serve pra absolutamente nada. O Ferreirinha, pra mim, não dá pra contar. Espero, né? Acho que vai jogar aí, vai fazer uns jogos. A gente espera, óbvio, a gente torce pro cara dar a volta por cima. Mas eu não acredito mais no futebol do Ferreirinha. Não tá óbvio que tem que trazer o Cebolinha? Se você traz o Cebolinha, o Lucas se recuperando, assim,
pensar grande, né? Pensar para 2027. Você traz um Cebolinha, você tem esse Arthur, que o São Paulo acho que vai fazer uma investida boa para tentar comprar o Arthur. Você trouxe o Vitor Sá, que é um cara que não veio para ser banco. É um cara que tá com um gás novo. Eu acho isso bem positivo. Não tá óbvio que tem que trazer o Cebolinha? Isso é muito óbvio. Aí você tem lá, aí você tem um ataque que você pode montar com o Lucas voltando para 2027, Arthur, Vitor Sá, aí você teria um Cebolinha, aí você tem o Luciano e Caleri, que são atacantes ali que a torcida ama, adora, né? Eu já teria encerrado o vínculo com os dois, por conta de tempo mesmo de casa. Eu acho que já ficaram muito tempo no São Paulo. Já falei isso aqui várias vezes, daria pra gente discutir muito em relação ao Luciano e Caleri. Eu gosto, eu não gosto, fez isso, fez aquilo. É óbvio que eles são melhores que o André Silva, mas pra mim eles estão lentos, eles estão mal no momento, entendeu? Melhor que e não vem falar, ele é o melhor atacante do São Paulo. Isso aí também é uma fala também de sacana, né? Porque melhor que Tapia e André Silva, qualquer um. Melhor que Ferreirinha, qualquer um, né? Qualquer um. Então, assim, pra mim tá muito óbvio que o São Paulo deveria atrás do Cebolinha. Tá pouco óbvio essa negociação. A gente vê aí quando o Cebolinha já falou que não vai ficar no Flamengo, ele já perdeu todo o espaço, ele é um jogador que está desvalorizado, é um jogador que o São Paulo poderia fazer um esforço pra tentar trazer. Quando começa essas conversas em volta do Cebolinha, a gente só vê o Grêmio em cima. Além do São Paulo, com esse rumor, com essa coisa aí. Então é óbvio que deveria trazer um Cebolinha, é óbvio, pagar 1 milhão pro Tolói. Paga um absurdo pra esse Wendel. Como é que não vai tentar pagar um pouquinho mais pra esse Cebolinha, que é um cara que pode ser como o Arthur, que vindo pro São Paulo pode virar a chave na carreira? É só não comprar esse Cauli e pegar o dinheiro que iria ter que comprar esse Cauli de forma obrigatória e pôr no Cebolinha. Pô, pra mim tinha que fazer isso ontem. Porque seria, de qualquer forma, uma contratação interessante pra uma posição que o São Paulo ainda precisa, uma vez que o Ferreirinha, né, sempre com esses altos e baixos, eu já tô meio que desacreditado do Ferreirinha. Mas quero saber a opinião de vocês, quem quiser deixar aí nos comentários, é claro. O vídeo aí foi esse, espero que vocês tenham gostado, eu sempre vou trazendo, atualizando tudo aqui em tempo real pra vocês. É isso aí. Valeu, galera, e até a próxima.